Olá, paz do Senhor. Nós vamos aqui trazer uma breve mensagem com a graça de Deus, com o amor de Deus. Estava eu aqui refletindo sobre a palavra, meditando. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Sobre a questão dos nossos sentimentos, do nosso eu, de que às vezes é tão difícil a gente conseguir se expressar, a gente conseguir realmente dizer que precisa de ajuda. Por mais que nós estejamos na presença do Senhor, por várias vezes a gente batalha mentalmente, dizendo, nossa, Deus, vai dar tudo certo, vamos lá, com um pensamento sempre otimista, mas em determinados momentos nós sabemos que podemos nos ferir, podemos ficar feridos, e é nesse momento que a gente precisa identificar e entender que precisamos de ajuda, e de que isso é normal, e de que isso não é vergonhoso. Vergonhoso é a gente alimentar uma falsa sensação e continuar seguindo, todo remendado, todo estrupiado, estrupiada, e isso gerar um impacto muito maior lá na frente. Então, na mensagem de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o tema que diz o seguinte: ela não cairá. Vamos fazer uma breve oração e vamos iniciar. Amém? Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, recebendo o Teu alimento, a Tua palavra, que nos dá, Senhor, vigor, refrigério, força, ânimo, que faz com que a tristeza salte de alegria, e nós colocamos diante dos Teus pés a nossa vida, a nossa família, a nossa mente e tudo aquilo que nós temos. O Senhor possa destravar os nossos ouvidos, o Senhor possa, ó Deus, fazer com que o nosso consciente esteja totalmente aberto para receber os nutrientes necessários e gerar, Pai, o propósito a qual está no centro do Teu coração para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. O versículo que nós vamos utilizar será no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 44 e 45, que diz assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Isso é uma afirmação. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. É muito interessante aqui no lado B do versículo que diz, como nós acabamos de ler: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Isso está dizendo que existe um bom tesouro no nosso coração, e ele relata que o homem bom tira coisas boas disso, e o homem mau tira coisas más do que está em seu coração. Significa que eu e você recebemos informações, e estas informações ficam ali introduzidas no nosso coração. Cabe a nós, através do livre-arbítrio, cabe a nós, através do poder da decisão que foi ali concebida, através do conhecimento, tendo o discernimento do bem e do mal, digerirmos isso. E de que forma nós estamos digerindo isso, e de que forma isso pode impactar o nosso interior espiritual, o nosso eu. Amém? Dando sequência na mensagem, nós observamos que neste mesmo capítulo, Jesus ele fala nos versículos anteriores sobre amar não somente as pessoas que nos rodeiam, certo? Vai desde o 27 ao 36. Ele fala também no versículo 37 até o 42, dando orientações, né? Essas orientações foram passadas aos discípulos dele, a qual Jesus se separou, orou, e depois que ele fez esse procedimento, ele chamou ali os discípulos e separou 12, né? Colocou como apóstolos. E então, sobre a questão de julgamento, Jesus ele passou essas diretrizes para eles. Sobre a questão do julgamento, sobre a questão de não amar somente as pessoas que nós amamos, que nos rodeiam. Falou também sobre a questão do sábado, que foi o versículo inicial, onde, por questão de tradição, por questão dos fariseus, não era permitido
eles guardavam o sábado e não era permitido fazer qualquer tipo de ação no sábado. Porém, Jesus se depara com uma situação a qual ele já sabia que iria ter este encontro, com um homem que tinha a mão atrofiada. E este homem com a mão atrofiada, ele tinha essa enfermidade e justamente ele encontrou com Jesus no sábado. E junto com Jesus, como a gente sabe, andavam diversas pessoas e de repente Jesus ali no templo, ele pega este homem, já sabendo de toda a situação, e ele coloca no meio daquele templo e começa a fazer alguns questionamentos a estas pessoas, tais como: não é lícito você ajudar alguém no sábado? Mas tem que guardar o sábado. Mas a questão de Davi, que foi comer os pães, mas a gente precisa guardar o sábado. Então é interessante porque Jesus ele sempre procura fazer esse questionamento para que a gente possa fazer uma autorreflexão. Então quer dizer que se uma pessoa ela precisa de ajuda e ela não pertence ao mesmo ministério, quer dizer que se uma pessoa ela precisa de ajuda e ela não professa da mesma fé, quer dizer que se essa pessoa precisa de ajuda e ela é homossexual, ela pertence a outra religião, ela não compactua com os mesmos gostos, com as mesmas vontades, ela não, ou vamos mais além, ela não é do mesmo partido, ela é uma pessoa mais liberal, ela não é uma pessoa capitalista, ou é uma pessoa capitalista, ela é um político. Diversas características, diversos estereótipos dentro da sociedade a qual nós vivemos, nós encontramos diariamente. E é interessante que nas profissões, quando a pessoa se forma, ela faz ali um juramento. Me lembro muito bem que um dos pontos é que nós não podemos fazer acepção de pessoas frente à questão de exercer a nossa profissão. Então, no meu caso, que me formei em marketing, fiz lá o juramento, a qual eu me colocava à disposição para prestar todo o serviço, todo o suporte, independente o perfil da pessoa, a característica da pessoa, a opção, a religião e etc. E sim, como propósito, exercer a profissão a qual eu estava me graduando. Assim também médicos e etc. E outras profissões também. E é interessante que, por que eu peguei esse gancho na questão das profissões? Porque nós estando vindo para a presença do Senhor, quando a gente pega esses versículos, Jesus está ensinando isso para os discípulos dele, ensinando isso para aqueles que o seguiam. Olha, vocês não podem ficar amando só as pessoas que amam vocês. Vocês não podem somente dar atenção, dar apoio às pessoas que professam da mesma fé que vocês. E Jesus estava falando da questão de informações que são inseridas, ou seja, nós absorvemos essas informações e cabem a nós receber e dar um direcionamento para nossa mente. Ou seja, a questão de julgar, a questão de amar, a questão de estender a mão, por exemplo, na questão figurada do sábado, mas poderia ser uma questão de, igual a parábola do bom samaritano, uma pessoa estava indo em direção a um compromisso que ela tinha. O levita estava indo para a casa do Senhor, ele passou, ele viu aquela situação, daquele homem ferido, não dá, eu preciso passar, ou de repente eu vou passar pelo outro lado, não dá tempo de atender aquela pessoa, senão eu vou me atrasar, senão não sei o que lá, mas e se isso ocorrer? Tá tudo bem se isso ocorrer, porque são situações, porque a partir do momento que nós dizemos sim para o Evangelho, nós estamos desejando viver o Evangelho, nós vamos se deparar com 360 coisas que podem acontecer no nosso 360. E isso é normal. Mas quando foge algo do nosso dia a dia, do nosso compromisso, do nosso caminho, do nosso trajeto, daquilo que nós planejamos no nosso to-do list, ou que seja aquilo que a gente colocou na nossa mente, poxa, nós já enxergamos de forma negativa e dizemos: caramba, caramba não é uma palavra boa porque procede da questão
se eu não me engano, espanhola, né? Que se remete a uma palavra de baixo escalão que não é interessante. Então, para a gente ver como é a nossa cultura, né? A gente não simplesmente precisa tratar a questão do nosso eu, do nosso interior, mas também as palavras que proferem das nossas bocas, porque às vezes herdamos coisas por questão cultural. Então isso é muito importante também, aproveitando esse gancho que saiu essa palavra, já também para transmitir esse conhecimento para você, caso não saiba da origem desta palavra. Amém? Dando continuidade. Quando algo foge do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso trajeto, nós já enxergamos de uma forma negativa e dizemos, poxa, isso aqui já não foi no formato como eu gostaria. Mas a gente se esquece de que Deus ele está conosco a todo momento e Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo. O mais interessante de tudo isso é que a mensagem ela estava totalmente focada na questão do seguinte ponto, dando continuidade, tá? Voltando lá, Jesus falou sobre a questão de sábado e a gente destrinchou todos esses detalhes da questão do sábado, falamos sobre a questão dos bons samaritanos. No 17 ao 26 do capítulo 6 de Lucas também fala sobre as bem-aventuranças. E existem alguns versículos aqui importantes que eu quero deixar compartilhado com vocês. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. Preste bem atenção. Cubram-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Isso a gente traz uma correlação na questão da nossa postura como cristão. Cristo tem um propósito ímpar e especial para a vida de cada um de nós. Então, às vezes, nós nos deparamos com situações que ocorrem na vida das outras pessoas e nós achamos que aquilo também vai ocorrer no mesmo processo, no mesmo ciclo, do mesmo modo, para com as nossas vidas. Mas nós nos esquecemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, o que o outro está passando, o que o outro está vivendo, o que o meu semelhante, o que o meu irmão, ou até mesmo quando nós olhamos e dizemos, fazemos às vezes um conflito interior e questionamos a Deus, dizendo, poxa, mas eu sou cristão e aquela pessoa, poxa, fulano não faz isso, não faz aquilo. Às vezes batemos no peito como um fariseu e dizemos, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu não sei o que lá, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu não sei o que lá, e olha aquela pessoa, e olha não sei o que lá, só que Deus ele enxerga muito além. Se fosse assim, Deus não teria escolhido Davi, porque não tinha as características exteriores a qual eram necessárias para ser um rei. E eu e você, nós estamos na presença do Senhor, nós somos sacerdotes, nós somos reis e rainhas, não no sentido social, mas no sentido espiritual, de autoridade, porque Deus enxergou em nós aquilo que aos olhos humanos não é possível enxergar, assim como aconteceu com Samuel quando foi falar com Davi. Ele não enxergou e ele falou, peraí, mas não está batendo aqui a lógica. Não vai lá que tem mais um. Tem um rapaz ali, aquele ruivinho, aquele ali que fica ali cheirando a ovelha o tempo inteiro, que protege as ovelhas de todas as formas. Então Deus ele vê muito a nossa intenção. Qual é a intenção que eu e você nós temos feito dentro do nosso 360 do nosso dia a dia? Não é lá na igreja, no ministério, no grupo da igreja falando. Não é, mas é no nosso dia a dia, no nosso bastidor, nos nossos particulares, na nossa casa, numa loja que você entrou, a tua forma como você se porta, a tua forma como você se representa para com o próximo, até mesmo às vezes por sermos falhos, usamos de algum tipo de autoridade, dizendo, poxa, mas quem é você para falar assim comigo e etc. Dizendo, achando que nós somos alguma coisa, sendo que nesta terra nós somos apenas pó, nós somos igual a qualquer outra pessoa. A diferença espiritual, a diferença de resgate é algo que nós não devemos usar como um escudo defensivo, mas é algo que nós devemos usar como fruto. Por isso que Cristo se remete em diversos momentos, Deus se remete em diversos momentos sobre a questão da árvore que dá fruto, que ele poda aquela árvore para dar mais fruto. E para que serve um fruto na vida de um ser humano? O fruto serve na vida de um ser humano para alimentar. Então é aí que eu e você passamos a entender que os frutos que nós estamos gerando, eles não são frutos para nós colhermos
abraçarmos, ficarmos contemplando, dizendo, nossa, que lindo, olha essa manga cheirosa, manga palmer, que delícia, olha, deixa eu cortar. Não. O fruto que nós geramos, ele serve para alimentar. É por isso que a Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos pensar no nosso próximo. Precisamos pensar no nosso 360. E puxando um gancho referente a isso, não sei se você sabe, nós estamos no mês de setembro e fala muito sobre a questão da causa amarela de setembro, que fala referente à questão do suicídio. Que muitas pessoas ainda têm preconceitos, têm visões deturpadas, acham que é bobeira, acham que é frescura, para de bobeirinha, mas não, é um detalhe que começa com uma simples sinalização, e às vezes deixamos passar despercebido, e isso também faz parte do Evangelho, nós ajudarmos, nós não precisamos de repente estender financeiramente, mas podemos orientar uma pessoa. Para vocês terem noção, eu coloquei em um grupo que eu participo, eu mudei a capa e coloquei Setembro Amarelo. E veio um membro desse grupo, do nada, chegou e falou assim, poxa, eu já passei por uma situação dessa. A pessoa já quis se matar várias vezes. Então, olha só. Aí eu vou olhar e falar, pô, legal. Mas que bom, você tá melhor? Tô. Ah, então fechou, valeu. O que eu posso fazer? Poxa, é importante você procurar ajuda. Além da questão da ajuda espiritual, é importante também a ajuda de um profissional para dar orientação, para dar direção, para que a pessoa possa entender, ou dependendo da situação, entrar também com algum tipo de ação de medicamento, porque a gente sabe que existe a medicina, a gente sabe que existe a ciência, a gente sabe que originou tudo de Deus e a gente precisa respeitar. Se não fosse assim, nós não iríamos no médico para fazer uma ressonância, para fazer um check-up, para analisar sangue, para olhar se está tudo ok com o nosso corpo, porque a Bíblia fala que este é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar desse corpo, nós precisamos zelar, fazer manutenção. Não podemos olhar e dizer, ok, Deus vai fazer tudo. Ele colocou as profissões, ele colocou os especialistas para nos ajudar na terra a cuidarmos deste templo, que é passageiro. Então, nossa parte é procurar cuidar desse corpo, é procurar zelar por esse corpo, é procurar dar todo o suporte necessário, não valorizando e glorificando este corpo, mas apenas dando o suporte necessário para que ele fique bem, para que o Espírito possa habitar, para que nós possamos nos locomover, para que nós possamos ter uma mente saudável, para que nós possamos ter uma mente equilibrada, mesmo nos tempos maus, mesmo nos tempos que nós sabemos que Lilith tem agido fortemente na questão psicológica, com combates, com lutas mentais. E é muito importante nós abrirmos o nosso coração e dizermos quando não está legal. Não é vergonhoso. Precisamos pedir ajuda, precisamos dizer que não estamos legais, precisamos dizer às pessoas, porque se nós não dissermos, não precisa também sair escancarando para todo mundo. Claro, você vai falar para pessoas específicas. Porque se nós não dissermos, pode ser que isso se torne uma situação pior. Dando sequência. Em Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos. Amém? Dando sequência. No livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 a 8, diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Significa na seguinte questão: imagina que você tem uma árvore, ela está plantada, existe um ribeiro do lado. Estas raízes, elas estão indo de encontro à água que gera nutriente, à água que gera saciedade, que mata a sede, que gera vida para aquela árvore. Ou seja, ela está plantada num lugar, mas as suas raízes estão em direção à água da vida, estão em direção aonde ela consegue obter vida. Isso significa que eu e você estamos em um lugar, independente de onde nós estamos, independente do local a qual nós estamos, dentro deste Brasil, no mundo. Mas o importante é que as nossas raízes espirituais estejam totalmente conectadas no único que pode fornecer vida para nós, que é Cristo. Amém? Dando sequência. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essas duas questões aqui dos versículos que diz, não temerá.
não ficará ansiosa e nem deixará de dar fruto, são 3 pontos que você e eu só conseguimos obter a partir do momento que nós vamos nos aprofundando no relacionamento com Cristo, no nosso 360, nos pequenos detalhes, para que a gente possa ter maturidade e entender que Cristo não nos abandona, Cristo não nos deixa. Somos nós que escolhemos, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizer, não quero mais. Mas Cristo está ali, por várias vezes, pessoas que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, se distanciaram, ficaram cada vez mais longe, por escolhas, por amizades, por influências. E Cristo não abandonou. E hoje você está ouvindo essa mensagem, hoje você está na presença do Senhor, porque Ele não te abandonou. Porque você, quando foi plantado lá atrás, você foi plantado com as suas raízes. E as suas raízes começaram a se direcionar. Ou seja, as orações que fizeram por você, as pessoas que encaminharam você, as pessoas que orientaram você a permanecer ligado. Ou seja, aumentaram a ramificação das suas raízes para que você ficasse totalmente conectado com Jesus. E por mais que a tua árvore balançou, e ela foi para um lado, ela foi para o outro, foi para frente. Quando eu estava voltando ontem de carro, eu vi, estava ventando bastante esses dias, né? Inclusive hoje está ventando bastante. Eu observei uma árvore, estava parado no farol, fiquei observando uma árvore, mas balançava, e as folhas, falei, nossa, a árvore vai ficar depenada e vai cair. E o Espírito Santo, na hora, ele me tomou com muito temor, e ele disse assim para mim, não vai cair, a árvore não vai tombar. E ele falou, esse vai ser o tema da mensagem, ela não cairá. Eu falei, aí o farol abriu, eu só engatei a marcha e fiquei assim extasiado e comecei a orar em línguas. Eu falei, Deus, que lindo. Ela não cairá. Por que ela não cairá? Porque está plantada junto a um ribeiro de águas. Porém, como nós lemos no livro de Lucas, existem essas características, e principalmente naquilo que a palavra nos ensina, dos mandamentos. Mas não são mandamentos, assim como, por exemplo, as pessoas que fizeram juramentos nas suas profissões, não são coisas para se enfiar em goela abaixo, mas são coisas para serem vividas naturalmente, porque a partir do momento que eu amo o meu próximo, eu não quero mal daquele próximo, e a partir do momento que eu não quero mal para mim, eu também não vou fazer o mal para a pessoa. Então isso é uma coisa simples e normal, e a gente observa hoje na sociedade que quando alguém faz algo nesse sentido, fica uma coisa extraordinária. Nossa, você levantou para dar lugar a alguém, você está ajudando uma causa, isso é normal. Isso é normal a gente fazer. E às vezes o nosso eu quer o quê? Os louros, né? Oh, nossa, você é incrível. Sendo que, na verdade, isso é o trabalho da formiguinha. Isso é o trabalho do Evangelho. Isso é o dia a dia do Evangelho. É fazermos de forma tão natural que as pessoas vão falar... eu achei que era difícil fazer isso, e é simples. Só que a sociedade inverte, faz com que, nossa, isso seja muito difícil, se doar para alguém, ajudar o próximo. E as outras coisas, porque o Brasil, né, jeitinho, porque o Brasil não sei o que lá. Quando se pensa em Brasil, quando se pensa em... Não, a gente consegue fazer esse impacto, a gente consegue impactar a sociedade, a gente talvez não consiga impactar um Brasil, mas eu consigo impactar o meu Brasil 360, eu consigo impactar as pessoas a qual convivem comigo, mas eu sou falho sim, mas se eu não tentar, se eu não me esforçar, se eu não desejar mudança, nada vai acontecer, e aí eu vou ficar no mesmo pacote homogêneo de pessoas que estão ali dizendo, eu tentei, né, eu tentei, mas é assim mesmo, não sei o que lá. Lembra? Voltando lá atrás. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro. E o homem mau tira coisas más do seu coração, do que está no coração. Então nós recebemos essa informação, nós precisamos produzir esse fruto bom. Cabe a nós fazer isso, e é possível nós fazermos isso. Não precisa de uma grande ação, de um grande feito, é um simples detalhe. É uma pessoa que você deixa passar na sua frente numa fila. É uma gentileza que você faz no trânsito. É do amor de Jesus que você fala para uma pessoa. É de uma pessoa que precisa de ajuda e você dá uma orientação, você dá um encaminhamento, vou pegar um gancho que o Espírito Santo colocou aqui ao meu coração. A gente tem uma amiga, ela estava com dificuldade na questão de tomar vacina. Um cenário simples. Ela estava com dificuldade, não é para vangloriar, não é nada disso, só para usar como exemplo. Ela estava com dificuldade para tomar vacina, e ela, não consigo, e no posto fala que não tem vacina, não sabe quanto que vai chegar. E nós tomamos vacina em um posto que tem
E a pessoa não sabia. Ela falou, nossa, eu não sabia disso. Aí a Mayra falou, bom, se você quiser, amanhã eu passo e levo você até lá. Nossa, muito obrigado. Então são coisas simples que a gente consegue ajudar o nosso 360. E não cai a mão. Você olha dentro do teu cenário, dentro da tua logística e você fala, bom, eu posso ajudar. Vai lá e ajuda. Ponto. Você fez uma coisa que eu faço, por exemplo, no meu dia a dia. Isso é coisa que eu faço com Deus. Quando eu saio de casa, eu preciso fazer pelo menos 3 gentilezas no dia. Independente que seja. É no trânsito, vou deixar alguém passar. Às vezes... E assim, não é deixar alguém passar quando não tem ninguém atrás. Claro, a gente tem que fazer tudo com prudência, com segurança também, porque imagina, você vai frear, pode bater, né? Ou seja, a tua intenção de ajuda pode impactar de uma situação negativa. Então a gente tem que enxergar todo o cenário de um ambiente seguro e falar, não, peraí. Mas sabe aquele negócio que você está querendo entrar numa via e tem várias pessoas passando, e de repente você vê que todo mundo está andando devagar, mas ninguém quer dar passagem? Ou no sentido, por exemplo, numa marginal que você está, aí você vê o cara dando seta, e os motoqueiros saem passando, e buzina, e você fala, poxa, eu só preciso entrar, eu só preciso fazer o básico, eu preciso sair de uma faixa e ir para outra, isso é normal, eu preciso executar isso, só que parece que tem uma barreira, e ninguém deixa, aí você fala, Deus, coloca uma boa alma para permitir, aí do nada para alguém ali e te ajuda. Essa pessoa que parou, pode ser eu e você. É igual quando você vê o troco errado no mercado. Veio o troco errado. Agora é um pouco mais difícil que a gente mexe muito com a questão digital, mas às vezes acontece da pessoa digitar o valor errado na máquina e você olhar, aí você pensa, nossa, estourei no norte. Nossa, agora me dei bem. Não, tá errado, é o valor que você está cobrando. Ah, mas as coisas estão caras. Eu não quero saber se as coisas estão caras. Eu quero fazer o que tem que ser certo. Qual que é o certo? Qual que é o arroz com feijão? Amar o próximo como a mim mesmo? Imagina se eu tivesse uma empresa e alguém agisse dessa forma. Não ia ficar legal. Quer um outro exemplo que acontece muito? Nós trabalhamos... Isso o Espírito Santo está falando no meu coração, tá? Nós estamos trabalhando numa companhia. Você está lá, está trabalhando e de repente surge uma condição para você poder ganhar mais. Mas a empresa, ela diz assim para você, olha, não vai dar para pagar nas vias que eu gostaria de te pagar, por exemplo. Ou, tá muito puxado, eu consigo te pagar hora extra, eu consigo te pagar banco de horas, é o que eu posso fazer. Você aceita? Você está precisando do dinheiro, você aceita naquele presente momento. Você tem contas para pagar, você tem coisas a zelar, ou você quer ajudar, e você aceita. Só que é tão antiético, é tão baixo, passar um bom tempo, a pessoa foi desligada da empresa, e ela vai procurar um advogado para entrar com uma ação com a empresa por uma questão de sobrecarga que ela sofreu lá na empresa no passado. Mas ela aceitou isso, eu aceitei. Quantas outras situações que eu passei na empresa que eu trabalho, que eu aceitei e eu falei sim. Por que lá na frente eu vou chegar e vou me posicionar diferente? Ah, mas não tem mais. A partir do momento que eu aceito, acabou. Está alinhado ali naquele momento. Ok, você concorda? Concordo. Tá bom, eu preciso. Agora, eu vou querer levar vantagem? Quantas pessoas ficam caçando meios, buracos, detalhes para tentar levar vantagem de uma situação? Ah, eu vou ganhar uma ação aqui. Ah, eu vou processar por X. E aí eu estava conversando com um parente ontem e ele estava falando, poxa, aconteceu uma situação e tal, a gente acabou processando, mas colocando na ponta do lápis o que o advogado cobrou, saí no prejuízo, porque era para receber X, tive que pagar os honorários do advogado e acabei ficando com Y. Ou seja, fora o desgaste, deslocamento, coisas que não entraram ali, mas que ocorreram também. Tira xerox disso, não sei o que lá, dá entrada de tal coisa, vai correndo atrás de documentação. Então, se a gente começar a pensar mais nessas coisas, nesses detalhes do nosso dia a dia, a gente começa a viver uma vida um pouco mais pura, um pouco mais simples. A gente começa o que vem aqui de tesouro para o meu coração? Como que eu vou digerir isso? Como que eu vou administrar isso? Como que eu vou direcionar isso? Sabe? Ah, mas os tempos são maus. Se eu ficar pensando que o tempo é mau durante minha estadia de vida aqui nessa terra, poxa, mas o tempo é mau desde a época das pessoas que nós lemos na Bíblia. Olha o José, o que passou com a situação. Os irmãos deles venderam ele. Então, se ele passar e pensar, bom, sociedade é má, né? Eu não vou fazer nada, não. Deixa quieto. Não, ele preferiu ouvir aquilo que Deus tinha como propósito. Ou seja, aquele propósito ímpar que ele tinha para a vida dele. E encerrando, tá?
A árvore, quantas vezes a gente olha na rua uma árvore bonita, aí chove, cai aquela árvore gigante, pão. Aí você fala, gente, como que caiu uma árvore dessa? E aí você olha lá, tem cupim. Pode observar que o cupim não está externo, ele está interno, está escondido. Isso acontece com o pecado, isso acontece com as más condutas, isso acontece quando nós não encaramos de frente coisas que precisamos encarar para serem resolvidas. É igual um cupim. Qual que é o propósito do cupim? Até fui puxar essa informação. Os cupins cumprem funções importantes na natureza, ou seja, ele não está lá só para gerar uma ação negativa. Como usam a celulose das plantas para obter alimento. Eles ajudam a decompor madeira morta. Significa que eu e você, se nós não cuidarmos no nosso interior, nós não cuidarmos daquilo que nós recebemos, enxergarmos somente de uma forma negativa e agirmos só de uma forma negativa, significa que aqui dentro começa a morrer. Aqui dentro espiritualmente começa a ficar morto. E aquele inseto invertebrado que tem o propósito de fazer com que aquilo que está morto seja expurgado, como Davi diz, né? Expurga do meu coração. Então, seja, aquele cupim começa a tirar aquilo do nosso coração, da nossa estrutura como árvore, aquilo começa a sair, e aí, ou seja, começa a se renovar, porque a gente anseia pelo renovo. Agora, a partir do momento que eu não quero renovo, ele começa a comer aquilo que está morto. E às vezes é um detalhe que está morto. E daqui a pouco aquilo começa a aumentar. Daqui a pouco é uma vida. Daqui a pouco é um relacionamento. Daqui a pouco é uma família. E aí acontecem coisas extremamente ruins e drásticas. Dando continuidade. Também colaboram para aerar e drenar. Acabei dando enter aqui sem querer. E aerar e drenar a terra. Tarefa indispensável à fertilidade das florestas. Eu e você somos uma árvore. Eu e você somos uma floresta quando estamos na presença do Senhor, independente de onde nós estivermos. Melhor é quando nós estamos na casa do Senhor, todas as árvores reunidas para receber oxigênio, para receber os nutrientes necessários, para estender as raízes, para receber a água da vida para as nossas vidas, para fazer o quê? Gerarmos fruto e partilharmos este fruto para com as pessoas, distribuirmos este fruto. Não para usufruto nosso, mas para distribuirmos, porque todo o processo de decomposição, todo o processo de reciclagem da ecologia, da natureza, isso faz com que o adubo, ou seja, o próprio mato, quando a gente arranca e deixa ele no solo, ele se torna adubo, ou seja, toda a erva daninha, todo o joio que é arrancado, ele faz com que ele gere adubo, desde o momento que nós possamos enxergar aquilo que nós estamos recebendo, como foi dito aqui no começo da palavra. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Ou seja, é como encaramos aquilo. E dando sequência, quais as partes da raiz e suas funções? Foi uma pergunta também que eu fui buscar. A raiz é um órgão presente em plantas vasculares, ou seja, é a veia, né? Algo vascular que faz todo o transporte, assim como as veias do nosso corpo. E dividem-se em 4 partes. Região meristemática, não vou explicar esse detalhe, depois você pesquisa para a gente não se estender. Lisa, alongamento. Pilífera, maturação. E suberosa, ramificação. A raiz é um órgão presente em plantas vasculares e é responsável pela fixação ao substrato, absorção, condução e armazenamento de nutrientes. Ou seja, nós precisamos das raízes para que a gente consiga receber o nutriente, para que a gente consiga armazenar a palavra da vida, para que a gente consiga armazenar a água da vida. Se a gente não buscar raízes e se a gente não tratar a estrutura da nossa árvore, ela pode ficar podre e aí ela cai. Mas a palavra que Cristo tem de esperança para mim e para você no dia de hoje é: a árvore não cairá. Se você precisa de ajuda, vá atrás de ajuda. Se você precisa de restauração, vá atrás de restauração. Porque mesmo o filho pródigo tendo se distanciado para lugares longínquos, em um determinado momento ele reconheceu que ele precisava de ajuda. E ele voltou aos pés do pai. E ele voltou para a casa do pai. E o pai foi tratar primeiramente a questão da ferida. E ele recebeu com amor e carinho. Depois ele foi tratar as questões de conceitos. De dizer, olha, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos melhorar isso aqui não está legal, isso aqui não gera coisa boa para você. E assim sucessivamente. Amém? Que você fique com essa mensagem, que essa mensagem possa produzir vida sobre você. Se você conhece alguém que está passando uma situação, compartilhe esta mensagem. Se você não conhece as mensagens deste canal,
Acesse aqui embaixo, nós temos mais de 100 mensagens em todo o período desta pandemia e com certeza existe uma mensagem que Deus falará poderosamente ao seu coração. Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. A paz a todos.